Esse é o alicate combinado de 8 polegadas da marca Uberman, modelo SD-GSU-B015, que é um alicate muito especial, pois ele tem o sistema de alta alavancagem, que é bem difícil de a gente encontrar no mercado, e esse aqui a gente encontrou numa loja de rua, que é a Sodimac. Então a gente vai analisar esse cara aqui de pertinho, vamos fazer vários testes e ver se vale a pena ter um desse aqui na sua caixa de ferramentas. Então, antes de abrir, vamos dar uma olhada aqui nas informações da embalagem. Ele é feito de uma liga de aço de cromo níquel. Ele tem as arestas de corte endurecida, um cabo antideslizante, né? É um cabo emborrachado aqui. O comprimento dele é de 8 polegadas ou 203 milímetros. E o mais importante aqui, que foi o motivo da compra desse alicate, ele é de alta alavancagem e ele promete até 30% a mais de força. E tem uma garantia também aqui de 100 anos. Quem guarda uma nota fiscal por tanto tempo? Então vamos abrir aqui para a gente poder testar esse carinha. Vem meio travadinho aqui, né? Mas mexendo aqui ele já começa a soltar. É uma ferramenta bem acabada, né? Olhando aqui. Aparentemente não consigo ver nenhum ponto demasiado de ferrugem. Vem bem lubrificado. Já uma preocupação, né? Para não estragar. Ele também não tem uma abertura gigantesca, né? Por causa aqui do sistema de alta alavancagem. Mas é só mexendo aqui, ele já tá dando uma boa destravada. O alicate combinado da Uberman de 8 polegadas, modelo SD-GSU-B015, é um alicate combinado que tem uma característica bem interessante, que é a alta alavancagem, que consiste no seguinte: o pivô aqui, que geralmente ele fica concentrado aqui na região central, eles deslocam o mais próximo possível da aresta de corte e ainda diminuem o seu diâmetro para que essa relação de alavanca de corte, que é a distância do centro até a aresta de corte e do centro até a ponta do cabo, seja ainda maior do que num alicate convencional. E segundo a Uberman, nesse alicate traz uma eficiência de até 30% menos força, né? Ou uma eficiência 30% maior. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem um cabo de borracha, né? Sendo essa parte preta aqui um pouco mais macia que a parte branca, mas as duas partes são macias. A parte vermelha aqui é macia também. Não é um alicate isolado para 1000 volts, né, com diversas normas aí, né? Ele não é um alicate isolado, então você não pode meter esse cara aqui numa instalação aí energizada. Você vai correr o risco de tomar um belo de um choque. Como eu disse aqui, ele tem o pivô deslocado aqui, né, para fazer a alavanca. E ele é muito bem acabado. Não tem arestas pontiagudas, né? Ele é muito bem usinado. Você pode colocar ele em qualquer superfície, né, para tracionar ou puxar tentar rosquear alguma coisa, que pelas superfícies dele ele não vai riscar. Não é o melhor acabamento do mundo, assim, com cromado, espelhado, né, mas foi tido uma preocupação aqui para as arestas estarem bem arredondadas, né, para machucar o menos possível a sua mão e os equipamentos. Ó, o mordente dele aqui é do tipo linhas paralelas, né, dos dois lados. E aqui a aresta de corte. Eu ainda não cortei nada com ele, né? Então a gente vai ver aqui
o quanto de luz que passa aqui nas arestas dele aqui de corte. Ó, a gente pode ver que na ponta, aqui nessa região, eles se tocam. E aqui embaixo tem um ligeiro gap aqui. Vou colocar um pouquinho de força. Não tem alteração. E esse aqui é do tipo, ó, que ele não toca a ponta aqui do mordente, né? Isso aqui não é defeito. Isso aqui é o fabricante que decide como que ele quer que a sua ferramenta funcione. No caso aqui, ele escolheu que as arestas de corte se tocassem ao invés aqui dos mordentes. Então vamos ver as dimensões desse cara aqui antes da gente fazer os testes. Primeiro vamos pesar ele. 442 gramas. De comprimento aqui total ele tem cerca de 22 centímetros. As 8 polegadas aqui que ele fala. É claro que aqui tem um pedacinho de cabo a mais, né? De borracha. De largura aqui 60 milímetros. Vamos ver as dimensões do cabo. De largura 21 milímetros por 14,6. Ele tem 14 milímetros aqui na ponta. E a aresta de corte dele é cerca de 19 milímetros. Galerinha, antes da gente fazer os testes aqui, se vocês querem ver mais alicates da Huberman, que ela não trouxe só esse modelo aqui com alta alavancagem. Tem mais vários modelos com essa característica aqui. Então se você quer ver outros testes de alicates dessa marca, deixe seu comentário aqui e também deixe um like. Isso vai ajudar o YouTube a me mostrar que vocês querem mais conteúdos sobre esses caras aqui. E se você comentou e deixou o like e não quer perder quando sair os vídeos dos outros caras, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. Então vamos para os testes. Bom, vamos aos testes aqui para cortar fios e cabos. Vou começar aqui por esse cabinho duplo aqui de carregador de celular. Vamos tentar primeiro nessa região aqui que parece que ele estava mais aberto. Cortou bem. Não fez nem um pouquinho de força. Aqui na ponta cortou bem também. Aqui no meio. Beleza. Agora um cabinho de meio milímetro. Vou colocar bem aqui próximo. Aqui ele deu uma mastigadinha. Agora aqui na ponta. Ele também deu uma mastigadinha. Ó. Também deu uma pequena mastigada. Próximo é o mesmo cabo, só que de duas vias agora, né? Paralelo. Mais aqui para baixo. Cortou bem. Deu uma mastigada aqui na ponta. Aqui ele deu uma pequena mastigada também. Ele está cortando bem o condutor. O que ele está dando uma mastigada é na isolação. Agora aqui um cabo de 1,5. Ó, bem aqui na pontinha. Tranquilo. Esse aqui ele já não mastigou. Aqui na ponta ele deu uma mastigadinha, não saiu. Vou colocar aqui no meio, ó. Aqui eu acho que eu coloquei muito para fora. Vamos pôr aqui de novo. Agora foi. Agora um cabo de 2,5 também. Por bem aqui na pontinha, ó. Senti ele dando uma mastigada no isolamento. Que ele cortou bem. Agora outro de 2,5 também, só que com outro material isolante. Ó, bem aqui na beirada. Esse ele já cortou bem melhor. Aqui também. Aqui ele deu uma mastigada. Ó, dá pra ver. Quando ele mastiga, ele fica meio achatado assim. Agora um cabo paralelo de 2,5. Vamos aproximar mais aqui
Da aresta, ó. Cortou bem. Eu tava segurando muito aqui em cima, faltou força. Vamos segurar aqui direito, né? Aqui ele já precisou um pouco mais de força e deu uma mastigada na isolação também. E agora no meio. A gente dá uma mastigada também. Agora um cabo de 4 mm. Vou colocar bem aqui. Cortou sem problemas. Ó, eu posicionei muito para fora. Vamos de novo. Foi sem problema também. Sem problema também. Agora um fio rígido de 1,5 mm. Vamos pôr bem aqui. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Agora um paralelo de 2 por 1,5. Vou posicionar bem aqui, ó. Cortou tranquilamente, fácil. Opa. Agora um cabo coaxial, né? Desses de antena. Vamos posicionar ele mais aqui pro início. Ó, posicionei ele aqui bem pro início. Aí deu uma mastigada aqui na blindagem dele. Vamos pôr mais pro meio aqui. Continuou dando uma mastigada. Creio que seja pelo gap, né, que a gente viu aqui no começo do vídeo. Agora a gente vai cortar um arame bitola 16, né, ou 1.65. É um arame galvanizado. Vamos pôr aqui mais perto aqui do pivô. Corta tranquilamente. Aqui já precisou fazer um pouquinho mais de força. E no meio aqui. Aí de fato aqui dá pra ver até pelo barulho, né? Agora um cabo PP de 2 por 1,5. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui já fica meio grande pra ele, né? Mas cortou bem. Deu uma mastigadinha aqui na isolação de fora, mas tranquilo. Vamos pegar de novo aqui mais perto do pivô. Ah, cortou bem. Agora esse aqui é páreo duro. Não pela dureza dele, mas pelo tamanho, né, que já foge um pouco da alçada desse tipo de alicate. Aqui já é aqueles alicates corta-cabo. Aqui a gente tem um cabo PP de 4 por 2,5 e vamos ver como que ele corta. Já tem que abrir bastante. Aí já não consegue comportar muito bem aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui é difícil mesmo. Tem que abrir ele todo. Foge um pouco da capacidade da mão. Provavelmente não vai cortar. Esse aqui ele já... Você tem que dar uma mastigada ali primeiro. Não fica um corte muito legal não para esse tipo de cabo. Ó, vamos tentar pegar aqui para vocês verem melhor. Ele foge aqui pro começo, né? Aliás, aqui para essa ponta à esquerda. Aí não consegue cortar. Aí a gente tem que pegar. Aí agora quando ele deu uma esmagada, a gente puxa mais pra perto aqui do pivô. Aí a gente vai e termina o corte. Para esse cara aqui, não é nem tanto questão de força. É pela quantidade que ele abre, ele já não comporta um cara desse tamanho.
Agora um cabo de 16mm. Esse aqui ele já vai conseguir agarrar tranquilamente, ó. Tem que fazer um pouco mais de força, mas ele cortou bem. Mas só pra gente comparar a força bruta. Aqui o combinado da Channel Lock. Inclusive tem o vídeo aqui no card. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vai bem mais tranquilo. Aqui um teste que é chato. Não é nem pelo material ser tão duro, mas pois ele é bem resistente, assim, para corte. Que é um cabinho de aço aqui revestido com um diâmetro de 3mm. Vamos tentar cortar ele aqui. Ó, bem na ponta aqui, bem perto do pivô. Olha, conseguiu, hein? Precisou fazer bastante força, mas foi. Vamos ver aqui, ó. Bem no meio da aresta de corte. Aí ele não foi. Aqui nem adianta eu tentar se ele não for no meio. Vamos ver aqui no... Olha, esse aqui surpreendeu, viu? Como não poderia faltar nos testes de alicate universal, eu vou cortar esse preguinho aqui de 2mm de diâmetro e vamos ver se ele se sai bem, se não fica uma marca nele, né? Primeiramente aqui, ó, bem próximo do pivô. Lembrando que eu tô com meu óculos de proteção. Olha, cortou sem fazer muita força. Vamos pôr aqui no meio. Bacana. Aqui na ponta ele foi e o prego sumiu. Mas ó, pra vocês verem, cortou mesmo. E por último aqui, o teste derradeiro. Um eletrodo de 2,5 revestido, 6013. Vamos ver se ele consegue cortar. Ó, tá bem aqui no começo, né? Perto do pivô. Ó, cortou bem. Vamos ver aqui no meio, ó. Aqui no meio já precisa fazer um pouquinho mais de força, mas foi. Acho que aqui na ponta não vai. Foi. Gostei, hein? Bem valente esse cara. Bom, vamos ver como que ficou a aresta de corte aqui depois dos testes. Mas antes vamos dar uma limpada nele aqui para tirar qualquer resíduo de fio, cabo ou as coisas que a gente cortou. Conforme a gente foi mexendo, foi soltando bastante óleo. Aqui fica até mais fácil de ver o pivô, né, agora. Aparentemente não teve nenhum dente criado, né? Ao usar o alicate. Ele já ficou... Ele já tinha, né? Na verdade, essa aresta, essa abertura aqui no meio dele. Bem próximo à base. O que acabou refletindo ao não conseguir cortar completamente algumas isolações mais macias. E deixando... um pouco de rebarba e a gente tendo que fazer outros movimentos para terminar de cortar ou puxar, né, o cabo para fora. Esse alicate combinado aqui da Uberman, modelo SD-SGUB015, é uma ferramenta bem competente e eu comprei ela por um preço bem interessante. Eu paguei R$67 na semana que eu estou publicando esse vídeo. Então... ela acaba sendo um concorrente desse cara aqui, né, que é o alicate combinado da Gross, que ele também tem essa tecnologia de pivô deslocado para aumentar a alavancagem, mas acaba sendo um pouquinho mais caro
do que o nosso famoso e já tradicional Tramontina. No caso, o Master aqui, ele não tem o pivô adiantado aqui para fazer a alavancagem, mas ele já tem um cabo isolado, então você pode colocar ele numa fiação ligada. Esse aqui não, esse aqui o cabo não é isolado. E falando em cabo, ele tem um cabo bem macio, né, bem ergonômico, né, a gente consegue segurar, fazer força com ele sem machucar as mãos. Ele tem um grip, né, uma pega bem legal, né? Tem algumas pequenas rebarbas, não é uma ferramenta premium, né? É extremamente ultra bem acabada, né? Ele tá bem, assim, em relação ao acabamento, um pouquinho acima do Channel Lock, né? Mas o Channel Lock é meio bruto, né? Então a gente acaba nem ligando para essas rebarbas aqui que tem no cabo, né? Porém, já aqui nas arestas da ferramenta, ele é muito bem acabado, assim, em relação ao arredondamento das arestas de corte. Claro, não foi dado um polimento aqui total, a gente pode ver, ó, tem uma diferença aqui de acabamento, né? Mas ficou bem arredondado os cabos, os cantos, então você não vai se cortar e nem vai machucar nenhuma peça tentando soltar ou cortar algum cabo que esteja próximo da carcaça. Nos testes de corte aqui, a gente viu que ele poderia ter saído um pouco melhor, pois capacidade e mecânica para isso ele tem, mas devido aos critérios dos processos de qualidade aqui da Huberman, acabou tendo um pequeno gap aqui entre os dois mordentes e ele acabou não cortando tão bem assim. Mas a gente viu que, pelo menos para materiais mais rígidos, como fios rígidos e até o prego que a gente cortou, ele vai super bem. O problema desse gap que ele tem aqui nos mordentes é justamente com materiais mais moles, que ele acaba não conseguindo juntar bem os mordentes e cisalhar por completo esse material. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida e se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Se você quer ver o teste do Channel Lock E348CB, você vai clicar nesse vídeo aqui. Se você quer ver o teste do alicate gross, você vai clicar nesse vídeo aqui. E se você quer ver o teste do Tramontina, você vai clicar nesse vídeo aqui. Beleza? Um grande abraço e falou!